Oi, gente, bom dia a todos. A gente vai estar começando agora o nosso segundo estudo da série, né, que a gente está estudando esse livro aqui, A Origem, 4 visões cristãs sobre a criação, evolução e o design inteligente. Hoje a gente vai estar com o estudo de número 2, quem vai estar conduzindo é o Pedro, e a gente vai estar estudando, vendo a perspectiva de uma terra antiga. A gente teve o primeiro há 2 sábados atrás, e hoje é o estudo de número 2. Antes de começar, né, eu gostaria de convidar a todos, mesmo sentados, para a gente fazer uma oração para dar início a esse estudo. Quem nos acompanha no Meet também, eu convido a estarmos orando aqui agora. Depois eu já passo a palavra para o Pedro e o Pedro dá continuidade ao estudo, tá bom? Senhor, obrigado por estarmos aqui reunidos, estudando um pouco mais a respeito das tuas coisas. Conduza esse estudo, Pai, naquilo que o Senhor quer passar para a gente, que a gente possa estar com os nossos olhos, ouvidos, todos os nossos sentidos abertos a compreender mais das tuas coisas. Seja presente conosco, que nós possamos compreender mais da tua palavra, da tua criação e das coisas concernentes à tua natureza criada, Senhor. Obrigado por essa oportunidade, Pai. Guia o Pedro debaixo daquilo que tu queres que ele seja usado, Pai. Que a gente possa estar aqui num momento agradável, crescendo em conhecimento de ti, das tuas coisas. Que seja um momento muito proveitoso para a gente conhecer mais, para a gente aprender um pouco mais. E a gente está aqui junto, como uma grande comunidade que somos, para aprender mais de ti e, no fim de tudo, glorificar mais o teu santo nome. Obrigado, Jesus. Amém e amém. Pessoal, é isso. Pedro, por favor, vem aqui, a gente vai dar continuidade ao estudo e depois a gente volta para conversar um pouquinho mais sobre essa perspectiva, a perspectiva de uma terra antiga. Deixa eu testar esse bagulho aqui que eu não. Onde liga? Bom dia, gente. Tá saindo o som? Tá normal? Então tá bom. Mas tá funcionando, né? Tá bom. Eu copiei a capa da Bia. Eu achei que ia ser mais fácil. Então, a gente vai falar hoje sobre a perspectiva da Terra Antiga. A gente está passando por algumas perspectivas sobre a leitura de Gênesis 1 e 2. O primeiro foi de uma Terra Jovem. A gente vai falar agora da leitura da Terra Antiga. A gente fala também de criacionismo evolucionista. Evolucionário. Obrigado. E da ideia do design inteligente. Embora essa parte do design inteligente eu acho que às vezes toca em outras também, principalmente na de hoje. Eu queria começar com esse texto porque eu acho que ele dá o tom do argumento do autor ao longo do texto. Acho que ele vai ser o maiorzinho que a gente vai ler hoje, mas só para abrir, entrando mais ou menos na perspectiva dele, no que ele quer argumentar. Calma. A Confissão Belga, de 1561, declara que o Reino Natural é o livro mais elegante, revelando a natureza divina e o poder de Deus, um livro tão claro que remove nossa desculpa para ignorância e rebelião e que expõe nossa desesperança se apartados da boa vontade do Criador para conosco. Por meio da revelação especial, as Sagradas Escrituras, Deus afirma e esclarece seu propósito redentor e o plano específico pelo qual ele torna a redenção disponível para todas as pessoas. Tanto as palavras das Escrituras quanto as obras da criação originam-se do único que é a verdade e revela a verdade. Ambas estão sujeitas à interpretação e, portanto, a erro humano. Eu acho que esse trecho dá o tom do argumento do autor, porque ele diminui e reduz muito a fronteira entre os argumentos teológicos e os argumentos científicos. Assim, ele trata tudo como um grande grupo de coisas e ele se apoia principalmente nessa metáfora dos dois livros de Deus para poder fazer leituras tanto dos fundamentos científicos quanto dos aspectos teológicos da visão sobre a criação e tentar aproximar os dois o máximo possível. A gente vai ver que ele não tem uma visão muito nem de conflito, nem de separação completa entre as duas áreas. Eu copiei também a tabela da Bia, mas eu fiz ela maior. Eu queria colocar mais colunas.
Eu vou ter que explicar um pouquinho, principalmente essa parte de interpretação literal e literalista. Mas ali no canto esquerdo, a gente tem o CTJ, que é o Criacionismo da Terra Jovem, o CPTA, que é o Criacionismo Progressivo da Terra Antiga, que é o que a gente vai ver hoje, o CEV, que é o Criacionismo Evolucionário, e o DI, que é o Design Inteligente. E aí a gente tem algumas categorias ali, só para a gente ter uma visão geral de com quais visões a gente está lidando antes da gente começar. Essencialmente, todos eles acreditam em um Deus criador, nenhum deles está negando isso. O criacionismo da Terra Jovem tem uma particularidade de acreditar que a vida surgiu entre 6 e 10 mil anos atrás, o que é bem pouco tempo, para se encaixar na visão deles de um histórico bem curto da Terra. E aí uma das colunas que eu adicionei foi essa, sobre interpretação literalista e interpretação literal. Por si só, essas palavras não têm muita diferença de significado, não. É só uma categoria didática aqui. Porque quando a gente fala de interpretação literal, por mais que seja óbvio, a gente tem que definir exatamente o que a gente quer dizer com isso. Dentro da teologia tradicional protestante, interpretação literal geralmente está se referindo a uma coisa muito específica, que é uma perspectiva de interpretação histórico-gramatical. Essa perspectiva de interpretação histórico-gramatical geralmente significa acreditar que a inerrância bíblica está ligada com o intento original do texto. Ou seja, quando eu digo que um texto bíblico é inerrante, o que eu estou dizendo é que a mensagem dele está absolutamente correta de acordo com a intenção do autor quando escreveu aquele texto. Isso é relevante em Gênesis porque isso faz a gente se questionar sobre o que é a intenção original do autor de Gênesis. Se a intenção original do autor de Gênesis não é necessariamente descrever cientificamente a criação do mundo, mas é uma outra, qualquer interpretação que atenda a essa intenção original, mas não seja cientificamente absolutamente precisa, ainda é literal. Agora, existe um nível de literal, que é o que eu chamei de literalista na tabela, que é a ideia de que metáforas não existem com muita clareza, não existem tantas figuras de linguagem, você talvez não respeite tanto os gêneros textuais que sejam mais subjetivos, e isso tem uma distinção. A gente não está mais falando de um método histórico e gramatical, a gente está falando de uma disposição para ler todos os termos de maneira absolutamente literal, aí no termo direto da palavra literal, que é o que alguns autores fazem. Assim. Um exemplo extremo disso seria alguém que não consegue, que lê uma parábola e lê ela como se fosse um evento que aconteceu e não como uma história para ensinar alguma coisa. Acho que nenhum autor chega a esse extremo, mas é só para dividir essas duas categorias. Então, eu acho que o criacionismo da Terra Jovem tem uma interpretação literal, mas o criacionismo progressivo da Terra Antiga também tem, em última instância, porque eles se baseiam, pelo menos tentam se basear nessa ideia de um método histórico-gramatical. O criacionismo evolucionário eu não sei. Eu acho que talvez tenha, mas eu tenho a impressão que ele não se baseia tanto em aspectos teológicos para construir a visão dele, então não chega a ser tanto a questão, e o design inteligente eu acho que varia de acordo com os autores, como quase todas as características do design inteligente. Depois eu dividi também, essa foi a segunda coluna que eu adicionei, a morte de animais e a morte humana, porque a tabela antiga só tinha a morte, antes e depois da queda, e eu acho que isso é uma distinção bastante relevante, porque a morte de animais e a morte humana é tratada de maneira distinta na Bíblia, então dá para fazer essa divisão. Ficou faltando um símbolozinho ali. Mas o criacionismo da Terra Jovem acredita que a morte, de maneira geral, se originou da queda. Foi o que a gente viu na semana passada. O criacionismo progressivo da Terra Antiga não concorda 100%. Ele entende que a morte de animais já existia antes da queda e que ela tinha um propósito. A gente vai passar por isso na visão sobre a morte. Mas a morte humana se origina da queda, como Paulo argumenta em Romanos. Essa é a leitura do criacionismo progressivo da Terra Antiga. O criacionismo evolucionário acredita que existia morte de todos os tipos antes da queda. E o design inteligente depende do autor. Então, são só alguns tópicos de interesse para a gente ter uma visão, um panorama geral das 4 visões que o livro trata. E aí a gente vai focar na segunda, que é o tema de hoje. No Zap, né? O livro é dividido em vários autores, eles estão meio que debatendo entre si. Bom dia, Bia. O autor dessa segunda parte é esse cara aí. Ele chama Hugh Ross. É graduado em Física pela Universidade de British Columbia. É PhD em Astronomia pela Universidade de Toronto. E é fundador do Reasons to Believe, que é um site, uma instituição focada nesses argumentos teológicos, científicos sobre a leitura da Terra Antiga de Gênesis.
Eles têm um intento, assim, até bem evangelístico, assim. A ideia deles é que esses argumentos são um mecanismo de evangelismo, enfim. É esse mano aí, ele é da física, acho que isso é importante, porque eu não sei nada de biologia, gente. Bia, olha só a capa. Pronto. Não vou voltar mais, gente. Eu coloquei aqui os temas que a gente vai lidar hoje, as características gerais do criacionismo progressivo da Terra Antiga, as crenças basilares, CPTJ do criacionismo progressivo da Terra Antiga, a fundamentação bíblica, alguns pontos e questões de interesse, que é onde a gente vai lidar, por exemplo, com a visão sobre o dilúvio de Noé, com a perspectiva sobre a morte, que a gente passou rapidinho, e as maiores dificuldades da visão. No caso, eu coloquei a maior dificuldade da minha impressão, mas é isso. Características gerais do criacionismo da Terra Antiga. Vamos lá. A ideia dos dois livros da criação. Esse foi o texto que eu abri porque essa é uma das características mais basilares, né? Aqui um trecho do livro fala: os dois livros de Deus são consistentes internamente, externamente e mutuamente. Um fornece mais detalhes sobre a história redentora, outro mais detalhes sobre a história da criação, mas eles falam em perfeita harmonia, nenhum nega ou prejudica o outro. Eu não sei quem aqui já estava em outros estudos e tal, mas a gente tem... a gente lida com um tema sobre as zonas de influência, assim, da teologia e da ciência, e em perspectiva sobre isso, assim, a perspectiva mais comum popularmente é que são áreas que estão em conflito. Às vezes a gente percebe elas aqui dentro comumente como áreas que estão separadas, assim, a esfera de autoridade de uma é diferente da esfera de autoridade de outra, de maneira que não tem muito por que elas se contradizerem, elas não estão lidando com os mesmos assuntos. Mas o que o autor fala aqui é diferente. Ele fala que essas esferas de autoridade da teologia da ciência, nessa metáfora aí dos dois livros de Deus, elas se sobrepõem em vários aspectos. Os focos são distintos, mas elas se sobrepõem, e não só se sobrepõem, como elas entram eventualmente em harmonia. Elas são fundamentalmente harmoniosas, por falha humana, às vezes elas não são harmonizadas, mas a tendência, de acordo com o autor, é que com o tempo e com a boa teologia e a boa ciência, essas coisas entrem em consenso absoluto, em última instância. Então, a visão dele sobre essa relação entre ciência e fé é uma visão de bastante integração, assim, de integração bem profunda, para ser sincero, em que até o tom da interpretação dos dados na ciência, por exemplo, é dado por visões teológicas. A gente vai tocar nisso mais para frente. Essa é uma das características gerais mais importantes. Outra característica geral bem importante da visão que a gente vai apresentar é que ela... Poxa, eu voltei? É isso. É que ela se constitui de atos progressivos de criação. Eu selecionei um trecho aqui do livro para deixar essa parte clara. Fala que a formação do nosso aglomerado de galáxias, de nossa galáxia, sistema planetário, planetas e diversidade de formas de vida, é chamada progressiva, pois cada ato criativo sucessivo prepara para o próximo, levando a uma vida mais diversificada, complexa e avançada até a criação de humanos. Então, o que ele está falando aqui? Aquela leitura dos 6 dias vão dar uma sequência de etapas que descrevem, e lembra que eu falei no tópico anterior, dessa relação entre ciência e fé bastante integrada. Ele entende que as etapas da criação em Gênesis descreve cronologicamente mesmo como a vida surgiu na Terra. E que a gente deveria, por exemplo, interpretar os dados científicos de maneira que entre em consenso com isso. Ou seja, primeiro surgem as plantas, depois surgem os animais, tem uma sequência bem específica de como isso acontece, e a gente deveria seguir essa sequência cronológica. Então, e essa sequência cronológica, ela tem essa ideia de progressão, assim, até um ponto que é a criação dos humanos. A partir da criação dos humanos, vocês vão ver que essa visão do criacionismo progressivo da Terra Antiga, ela muda um pouco de perfil, assim. Eles enxergam uma certa diferença na ação de Deus até essa criação dos humanos e na ação de Deus depois. A gente vai ver isso também quando a gente lidar com a visão deles sobre os atos milagrosos de Deus. Um terceiro ponto é sobre a transformação da vida na Terra. No que diz respeito à progressão da vida, os criacionistas da Terra Antiga consideram os eventos de especiação em massa como intervenções divinas, ocasiões em que Deus introduz diversas espécies adequadas às condições mutáveis da Terra em ótimas relações ecológicas. Isso é uma outra característica importante. A visão que eles têm sobre a transformação da vida na Terra, ela é profundamente baseada numa intervenção divina direta. É isso que ele está falando nesse texto.
Quando a gente lida com a história da vida, pelo menos na leitura superficial que eu tenho sobre isso, existem pontos de interesse, assim, existem grandes eventos de surgimento ou de especiação que são particularmente interessantes, chamam um pouco mais de atenção, e também grandes eventos de extinção que chamam um pouco mais de atenção sobre como eles guiam a progressão da vida na Terra e que geram até algumas dificuldades na hora da gente formular uma teoria consistente, porque eles geram rupturas no fluxo que estava sendo dado. E o que ele está falando aqui é que esses eventos são praticamente evidências claras de uma intervenção direta de Deus. A gente não está falando de uma intervenção soberana por meio dos ordinários, a gente está falando de uma intervenção absolutamente extraordinária. Então, eles têm essa visão bem específica sobre o processo de transformação da vida na Terra. E isso também é uma coisa que muda de perfil na hora que você chega na criação dos humanos. Assim. Essa visão vai muito até a criação dos humanos, dali para frente parece que ela dá um pouco uma amenizada. E a terceira, sim, a próxima característica geral importante é o surgimento do conceito, assim, qual que é a base fundamental, assim, exegética para possibilitar essa interpretação que o autor vai apresentar de que a Terra é antiga e de que os dias da criação não são dias literais, mas são períodos ou eras. E aí vem bem desse conceito de ion. Essa palavra ion é a que é traduzida como dia, e o autor vai argumentar que ela não significa necessariamente dia, ela pode significar qualquer uma dessas 4 coisas. Uma parte das horas do dia, todas as horas do dia, um ciclo de noite a noite ou de manhã a manhã, um dos períodos que é um dos períodos de rotação da Terra, um longo, mais finito período de tempo. E aí é nessa quarta possibilidade de interpretação que ele vai se basear. É importante a gente lembrar que o texto bíblico, o Antigo Testamento, é escrito fundamentalmente em hebraico, e é uma língua bem morta, né? A gente lida com grego, e grego é uma coisa difícil, o hebraico é particularmente mais difícil ainda. A estrutura literária do hebraico é absolutamente diferente do que a gente conhece como línguas hoje. Se a gente traduzisse palavra por palavra e colocasse, se isso fosse possível, e colocasse na mesma ordem que aparece no hebraico, seria praticamente legível. Então, a gente não está falando só de não conhecer com clareza perfeito o significado das palavras, a gente está falando de um jeito que o texto é escrito muito diferente. E essas línguas antigas, elas tendem a ter vocabulários mais curtos, o que significa que as palavras acumulam mais significados. Porque se você tem menos vocabulário, você tem que expressar um conjunto de ideias, né? Normalmente as palavras acabam acumulando vários significados. Então essa ideia de que uma só palavra tem vários significados não é incomum e nem particular desse tipo de visão. Qualquer ponto teológico tem que lidar com essas possibilidades, e o meio pelo qual você consegue distinguir a interpretação é pelo contexto dela, como ela se relaciona com outras palavras, por outras aparições. Então, não é uma afirmação muito distante do que é a realidade da produção teológica, essa que ele faz. Segue um fluxo bem natural assim, de trabalho teológico. E essa que é a característica que eu já citei brevemente, que é que eles não reconhecem o conflito entre Gênesis e a cronologia científica dominante. É o que eu falei, como eles têm essa visão bem integrada entre o livro da criação e a interpretação desse livro da criação e a revelação direta de Deus, que a gente está falando do texto bíblico, e o que essa revelação apresenta, eles presumem que elas vão ser perfeitamente integradas. Para isso, você precisa dar resposta para algumas questões, né? A ordem que a vida aparece em Gênesis às vezes não bate com o consenso científico dominante sobre qual a ordem que as espécies apareceram, a cronologia às vezes não bate, e existem alguns mecanismos interpretativos. Na verdade, o que a gente vai ver hoje é que é o que o autor defende, mas todos esses seriam perspectivas distintas sobre o que é uma terra antiga. Então poderiam ser essa ideia do dia de criação como dias de revelação, dias de criação como estrutura literária, dias de criação de 24 horas separadas por longas eras, que é uma outra possibilidade também para você ter uma terra antiga, mas manter os dias como literais na leitura de Gênesis 1 e 2. Dias de criação analógicos ou temporalmente relativos, dias de criação como eras ou longos períodos de tempo, e qualquer combinação das opções acima. Então, existem várias maneiras de se chegar a uma ideia de terra antiga e lidar com o texto bíblico para ter uma cronologia um pouco mais próxima dessa cronologia científica dominante. Para ter esses dados baterem mais e entrarem mais em consenso. Mas o autor tem uma mais específica, que é essa ideia de dias de criação como eras ou longos períodos de tempo. E é isso que a gente vai lidar hoje, principalmente. Pronto, a gente já viu as características gerais, agora a gente vai ver algumas crenças basilares desse criacionismo progressivo da Terra Antiga. É interessante esses dois termos. O progressivo tem muito a ver com essa ação gradual de Deus, né?
essa detectabilidade da intervenção divina. Isso aqui, para mim, é uma das partes mais interessantes, assim, que chamou minha atenção. Só um segundo. O autor, ele faz uma afirmação aqui que, para mim, não é nem científica, é uma afirmação teológica, na verdade, né? Ele afirma primeiro que a intervenção divina é claramente detectável, para ele isso é muito evidente. Ele se baseia muito naquele texto que fala que a natureza anuncia as obras de Deus, ou que nenhum homem é desculpável por não reconhecer a Deus, que tem muito a ver com o texto que a gente leu na abertura, mas é importante que esses dois textos eles estão lidando fundamentalmente com a revelação de que Deus existe e de que Deus é Deus. Eles não estão lidando com muito com outras revelações. Ele parece que faz um pouco de expansão dessa ideia. Mas ele entende não a detectabilidade da existência de Deus, mas da intervenção divina. E ele usa essa ideia de intervenção de uma maneira muito mais incisiva do que eu extrairia desses textos que ele tem como base. Porque ele fala de uma intervenção muito específica, muito repetida, de um caráter muito específico. Para isso, a gente tem que entender a visão dele de milagres. Ele categoriza os milagres em 3 tipos distintos: os milagres transcendentes, os transformacionais e os sustentadores. Esses milagres transcendentes é o que ele fala aqui, transcendem as leis da física e as dimensões e espaços temporais do universo. Ele está falando sobre os milagres mais absolutamente fundamentais. Ele está falando aqui sobre a criação do universo, que é a criação do espaço-tempo e, portanto, transcende as leis da física e o espaço-tempo. Ele está falando sobre as criações das leis da física, portanto, transcende as leis da física. É isso que ele está lidando com milagres transcendentes. Eu acho que a criação da vida humana, a ideia da imagem semelhante, talvez fosse o último milagre transcendente, assim, na visão do autor. Porque ele realmente afirma que não acontecem mais. A gente tem também os milagres transformacionais, absolutamente raros. São atos de Deus em reconstruir ou remodelar algum aspecto do reino criado. Eu falei sobre a cronologia da vida da Terra. Enfim, se algum biólogo quiser falar que eu estou errado, pode ficar à vontade, não vai nem me ofender. Mas parecem existir esses pontos de interesse, em que a gente tem especiação em massa, extinção em massa, algum evento bem impactante acontece, sei lá, surge, aumenta muito, e aí do nada você tem uma porrada de espécies diferentes crescendo muito mais do que elas cresciam antes. Eventos, pontos de interesse e que geram um desvio no que seria uma progressão suave da vida na Terra, caso eles não acontecessem. O autor entende isso como atos transformacionais de Deus, como os milagres transformacionais de Deus. Ou seja, milagres em que a vida na Terra ela é remodelada e a criação ela é remodelada de uma maneira que parece se desviar do fluxo natural e suave que a gente esperaria de um processo perfeitamente natural. Esses também não... o autor não fala com tanta incisão, mas ele também parece acreditar que não acontecem mais, desde o surgimento da raça humana. E é baseado nisso que ele fala, por exemplo, que novas espécies não têm surgido tanto, que é muito difícil detectar novas espécies, que, na verdade, o número de espécies que a gente conhece às vezes diminui. Enfim, essa ideia de que os milagres transformacionais de Deus cessaram. Ele é semi-presbiteriano, né? Ele acredita também no terceiro tipo de milagres, que são os milagres sustentadores. Basicamente, isso é soberania de Deus. Tipo, a ação contínua de Deus ao longo da história cósmica para sustentar e assegurar as condições precisas para a existência e a sobrevivência humana. Está falando, basicamente, assim, de uma ação soberana de Deus, de uma vontade soberana de Deus. A ideia de que é Deus quem sustenta e quem estabelece as leis da física, de que ele continua sustentando o universo do jeito que o universo existe, com um propósito e um intento final. Essa é a perspectiva de milagres sustentadores. E aí isso é importante. Os 2 primeiros tipos, ele enxerga muito clara e muito frequentemente até o surgimento da vida humana. Depois ele enxerga fundamentalmente o terceiro. Isso é interessante, porque é a partir disso que ele percebe essa ideia da detectabilidade da intervenção divina. E é a partir disso que ele vai argumentar que a gente detecta talvez com mais clareza essa intervenção divina quando a gente olha para os eventos, quando a gente olha cientificamente para os eventos que aconteceram antes do surgimento da espécie humana e que aconteceram há muito tempo, então são um pouco mais difíceis de olhar para. A visão dele é muito sustentada nessa ideia. E que depois, de lá para cá, quando a gente olha cientificamente para os eventos que acontecem na vida na Terra, eles talvez não evidenciem nenhuma característica transcendente ou transformacional, simplesmente porque Deus não está agindo assim. Isso dá uma base para ele afirmar que Deus é detectável, mas detectável de formas diferentes em períodos distintos do surgimento e da formulação da criação. Aí. Leis físicas sempre constantes. Isso aqui, para mim, foi
Foi um pouco fascinante como que ele argumentou. Ele usou esse texto, gente, é sério, ele realmente usou esse texto. Sim, existe, sendo hiper abrangente, existe uma relação muito profunda entre espaço e tempo. Não são coisas desconectadas, assim. A gente lida... Você já deve ter ouvido falar daquela ideia de que existem 3 dimensões de espaço e a 4ª dimensão é temporal, a gente só não consegue se mover livremente nela, só num sentido de avançar, enfim. Tem essa ideia. E ela é meio fato, assim, espaço e tempo são profundamente conectados, assim. A relatividade restrita, a relatividade geral, principalmente a geral, se baseiam fundamentalmente nisso. Só que o autor deu para mim, uma extrapolada, assim, no que isso significa. Ele lê esse texto de Romanos falando que toda a criação geme em conjunto, como se sofresse dores de parto até agora. E aí o argumento dele é o seguinte: toda a criação significa a totalidade da criação. Portanto, a totalidade do espaço, porque o espaço é parte da criação. A consequência de fazer uma afirmação sobre a totalidade do espaço é que você também está fazendo uma afirmação sobre a totalidade do tempo, porque as duas coisas são fisicamente conectadas e inseparáveis. E se na totalidade do tempo, a totalidade do espaço tem essa característica, geme em conjunto, como se sofresse dores de parto até agora, portanto, as leis da física devem ser constantes em toda essa totalidade de espaço temporal. Assim, eu acredito que as leis da física serão constantes na totalidade do espaço temporal. Eu não acredito que esse seja um bom argumento. Eu acho que ele extrapolou um pouco o que o Paulo estava querendo dizer. E isso é engraçado, porque eles se baseiam no esforço de tentar ter uma leitura literal, mas eles se perdem às vezes e nem percebem, né? Não sei se vocês lembram, quando eu dei a introdução e fiz uma distinção entre literalidade e literalismo, eu falei que literalidade dentro da ortodoxia cristã geralmente tem a ver com o método histórico-gramatical, que se fundamenta em assumir que a inspiração das escrituras e a inerrância das escrituras está ligada à mensagem intentada pelo autor. E ele está sempre tentando reforçar que ele tem uma visão literal, só que assim, certamente essa não era a mensagem intentada por Paulo quando ele escreveu esse texto. Ele foge da literalidade aqui, talvez ele coloque um pé no literalismo já, porque ele só está lendo os termos, como os termos significam, e não lidando muito com qual era o ponto do autor quando falou isso. Eu acho que isso é um problema, assim. Então, eu acho que as leis físicas sempre foram constantes. Não acho que Romanos 8:22 seja o melhor caminho para argumentar isso. Mas é uma das características gerais. Tanto essa de fazer leituras literais, mas às vezes meio literalistas, para poder reforçar o argumento, quanto a ideia de que as leis da física são constantes. Agora, de novo, é o que eu falei sobre a ideia de que as ciências e as escrituras se integram de maneira construtiva. Isso também é bem importante. Esse também é outro texto que eu achei interessante. Eu acho que vale a pena a gente ler. Ele está citando um texto bíblico aqui, que tem alguns excertos, mas vai dar para entender. A eles, os profetas, foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês. 1 Pedro 1:12a. Pedro explica que os profetas do Antigo Testamento e até mesmo os anjos ansiavam por entender que o Espírito Santo estava inspirando os profetas, o que o Espírito Santo estava inspirando os profetas a registrar. Ou seja, os profetas não entendiam com clareza o que eles estavam registrando, mas eles ansiavam por entender o que aqueles registros significavam. Os profetas e anjos entenderam que a plena compreensão das palavras inspiradas permaneceu para as futuras gerações. De fato, várias coisas do Antigo Testamento são interpretadas no Novo Testamento, com clareza só. Em outras palavras, assim como os autores da Bíblia às vezes predisseram, por meio da ação do Espírito Santo, eventos futuros da história humana, assim também descreveram algumas vezes fenômenos naturais que estavam muito além de seu próprio entendimento. Aqui é onde eu acho que ele se perdeu completamente de novo no argumento. Vocês lembram o que eu falei aqui sobre o que ele faz nessa argumentação? Ali ele está basicamente tentando dar uma base teológica para o tipo de interpretação que ele faz nesse texto de Romanos 8:22, para poder fazer ela em outros textos. E eu acho que é importante a gente comentar. O que ele está falando aqui é que existe uma progressão na teologia do mesmo jeito que existe uma progressão na ciência, e que as compreensões avançam do mesmo jeito que as compreensões avançam no pensamento científico. O problema é que ele usa como base para isso a relação entre a interpretação dos textos proféticos aqui, estou falando de profetas do Antigo Testamento, no Antigo Testamento, e a reinterpretação ou a compreensão deles no Novo Testamento. Como se isso fosse evidência de um claro progresso na interpretação teológica. Só que a gente está lidando com um problema grave, que é, quando a gente olha para Hebreus,
Hebreus 1, por exemplo, ele fala que antigamente Deus falou de muitas formas aos pais pelos profetas, mas agora se revelava pelo Filho, e aí ele fala que é o resplendor perfeito da sua glória. O texto bíblico, principalmente Hebreus, coloca Cristo como uma revelação perfeitamente clara de Deus. E os profetas do Antigo Testamento como uma revelação mais turva, mais difícil de compreender. Existe essa progressão de revelação no texto bíblico, mas ela se dá na expectativa da revelação do Filho. Uma vez que o Filho se revela que ele é perfeitamente o resplendor de Deus, essas coisas se esclarecem. A gente não está na expectativa de que novas revelações, ou de que novas perspectivas de visão sobre o texto bíblico, sobre o Novo Testamento, sobre o Antigo Testamento, apareçam a qualquer momento e que elas gerem transformações nem do tipo nem da intensidade que foram geradas na leitura do Antigo Testamento pela vinda de Cristo. Essa perspectiva dele parece um pouco irreal, assim. É como se ele tivesse ele estende a ideia de progressão da revelação a um limite que é basicamente uma expectativa por um terceiro testamento. Eu tenho certeza absoluta que ele não falaria isso, eu tenho certeza absoluta que ele não crê nisso, mas quando ele faz essa comparação entre a reinterpretação do Antigo Testamento no Novo Testamento pós-vinda de Cristo e o avanço da compreensão teológica e como esse avanço da compreensão teológica deve levar a um consenso com a ciência, o que ele está colocando, de certa forma, é o consenso entre a ciência e a teologia como um terceiro testamento que ele espera. E eu acho que isso é uma perspectiva assim, bastante problemática. É um tipo de hermenêutica bastante problemática e não é de maneira alguma literal. De maneira alguma literal. E isso explica um pouco por que ele se sente confortável em fazer esse tipo de leitura de Romanos. Que esse é o ponto dele, né? Agora vamos para a fundamentação bíblica. Agora que a gente já sabe como que ele lê a Bíblia. Para a fundamentação bíblica. A gente vai passar por alguns trechos. Alguns são bons, gente. Eu gosto de alguns. Mas, enfim. Vamos lá. Eu acho que eu já coloquei os piores. São aqueles dois mesmo. Extensão dos eventos do sexto dia. Esse é um argumento interessante. Porque a visão... Não sei se vocês lembram do primeiro slide, quando eu coloquei como você pode conciliar essa visão da Terra Antiga com o texto de Gênesis. E aí tem lá várias visões, assim. Pode ser que dia não signifique dia, significa o período de era, que é o que a gente está vendo agora. Pode ser que os dias tenham, de fato, 24 horas, mas entre eles tem um intervalo grande de tempo. E cada uma delas tem uma característica distinta, né? Só que o que todas elas têm em comum é que essas 24 horas são meio relativas, assim. É muito difícil lidar com o tempo quando você está falando que quando o tempo não está passando para a gente, está passando para Deus, o que significa com muita clareza. Só que quando ele vai ler os eventos do sexto dia, ele tem uma visão bem literal do tempo. Gênesis 2:20 fala: se um homem deu nome a todos os animais de rebanho, às aves do céu e a todos os animais do campo, contudo não se encontrava para o homem um aliado semelhante a ele. E aí o argumento do autor é de que o número de eventos que aconteceu no sexto dia era muito grande para ter cabido em 24 horas, portanto não poderia ter 24 horas. Mas para mim foge completamente o tom da argumentação dele no início. Eu achei um pouco esquisito. Mas assim, realmente são muitos eventos, né? A gente tem a nomeação dos animais, a gente tem a percepção da solidão de Adão, a criação de Eva, o mandato cultural de Deus. Ele interpreta cada uma dessas ações como levando um tempo. Por exemplo, Adão não só sente solidão de Eva, aquela solidão é construída. À medida que ele nomeia os animais, contempla que cada um deles vem em par, percebe que existe um grau de complementariedade ali, essa solidão vai sendo percebida, depois essa solidão é solucionada, depois eu tenho Adão e Eva sendo ensinados por Deus a cuidar da natureza. Só que assim, essa argumentação de que por isso teriam que ter passado mais de 24 horas é um pouco, para mim não faz muito sentido, porque pode ser uma ação milagrosa de Deus. A gente, até na perspectiva dele, a gente ainda está lidando com o primeiro período da criação até a criação humana, onde os milagres de Deus são mais ativos e mais intensos. Eu não vejo muito isso como um ponto forte. Esse é, inclusive, um dos pontos que o Ken Han, o nome dele? Que é o cara da Terra Antiga que a gente viu no último encontro, vai mais questionar. Isso, Terra Jovem que a gente viu no último encontro, mas vai questionar essa visão dele sobre o que poderia ou não ter acontecido nas primeiras 24 horas. Porque, enfim. O segundo ponto, esse eu achei muito bom, que é a continuidade do sétimo dia. Eu coloquei aqui que o mote passaram-se tarde e amanhã, e esse foi aí o N dia, né? Não aparece em Gênesis 7. Gênesis 1 a 6 a gente vê esse mote aparecendo. Passaram-se tarde de manhã, e esse foi o primeiro dia. Passaram-se tarde de manhã, e esse foi o segundo dia. Isso se repete e não acontece exclusivamente no sétimo dia. Aí, que é o dia em que Deus descansa. O ponto do autor aqui, o que ele está tentando argumentar, é de que esse sétimo dia se estende.
teoricamente a gente ainda estaria nesse sétimo dia. Lembrando que a visão dele é de que os dias são grandes períodos de tempo que eventualmente acabam. São períodos finitos de tempo, mas com extensão não determinada. Eu acho que não significa nem que sejam extensões iguais entre um dia e outro. É só grandes períodos finitos de tempo. Então a ideia dele é essa. A tarde e a manhã são marcativos de que existe um início, existe um fim. É um período finito de tempo, mas esse fim não aparece em Gênesis 7. A ideia é de que Deus continua nesse dia do descanso. Ele argumenta a partir de outros textos bíblicos também essa ideia de que Deus continua de descanso. Inclusive Hebreus 4-6, que fala, pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia com essas palavras. No sétimo dia Deus descansou de todo o seu trabalho. Mais uma vez na passagem citada disse, jamais entrarão no meu descanso. Portanto, restam entrar alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Hebreus 4-6. Essa ideia de esse termo restam entrar alguns naquele descanso, para ele ligado com a ideia de descanso como no sétimo dia Deus descansou, para ele dar uma continuidade clara desse descanso. No sétimo dia Deus descansou, nunca fala que Deus terminou de descansar, depois em Hebreus tem uma citação de que ainda restam pessoas a entrarem nesse descanso. Esse descanso ainda existe. Não tem como entrar no quinto dia, não tem como entrar no primeiro dia, mas tem como entrar no descanso que é o sétimo dia. Ele vê essa continuidade clara desse sétimo dia. O que talvez fundamente teologicamente essa visão dele sobre essas divisões dos milagres, e como alguns milagres acontecem até certo ponto e outros milagres não, porque seria apropriado no descanso de Deus que só os milagres de soberania, os milagres de sustentação continuassem acontecendo. Ele não fala isso explicitamente do livro, eu estou presumindo por como ele constrói os argumentos, mas me parece que é isso. Se alguém quiser, que absurdo, como é que ele não acredita que 2/3 dos milagres não acontecem? Provavelmente tem a ver com essa visão sobre o descanso de Deus estar continuando no sétimo dia. Alguém quer fazer um comentário aí, presbiteriano? Você quer fazer um... Só consegue ler em grego com o Zap, né, sacana? Obrigada. Sobre isso, eu tenho uma dúvida, porque em Êxodo 20, né, onde estão os mandamentos, se fala o quarto mandamento? Agora, não, o terceiro mandamento, né? O de descanso. Uhum. É o quarto, né? O de descanso, né? Fala, você trabalha 6 dias e no sétimo você vai descansar. E aí, como seria interpretado, então, esse mandamento, né? Porque a gente não vai trabalhar 6 horas, né? Tipo, vai trabalhar 6 dias e no sétimo descanso. Sim. Eu não sei nada de hebreu, mas do que eu tenho ouvido das pessoas que sabem hebreu, falam que é exatamente o mesmo tipo de yom, que é o período, né, de 24 horas, ou eras, pode ser ambos, mas que quando ele está perto de um ordinal e de um... O que era? Bom, eu tenho por aí anotado, posso ler para vocês, depois ler o que esse comentário fez, que fala que são 24 horas nesse caso. Em outros contextos era, mas aí eu fico sempre nessa dúvida, né? Porque em Éxodo seriam 6 dias mesmo. Sim, sim. O que eu não consigo argumentar exegeticamente, então para mim é difícil argumentar sobre a posição de Ion no texto. Eu não, tipo assim, eu tenho que escolher em quem eu vou acreditar. Eu não tenho muito como avaliar qual que é gramaticalmente o que é mais correto. Agora, teologicamente, eu acho que dá para a gente argumentar de alguma forma. Êxodo fala do descanso humano de 7 dias, mas quando ele fala da terra, ele fala de um período de anos para a terra ser arada e de 1 ano para ela descansar. Uma proporção também de 1/6, que forma... Eu não lembro a terminologia, tipo assim, o termo original. Talvez o Arthur saiba, deixa ele abrir os logos aqui. Então, essa perspectiva do descanso, ela não necessariamente tem a ver com o período de 24 horas. O que eu ia argumentar é só que quando ela lida com a vida humana, a gente está pensando realmente em dias de 24 horas. Quando o texto lida com essa ideia de descanso, nessa mesma proporção de 6/1, usando essa mesma ideia teológica de Shalom, mas falando da Terra, ele lida numa proporção de 6 anos para 1 ano de descanso, formando um total de 7 anos. O argumento do autor, e aí eu não estou nem falando que é o meu, eu realmente não consigo fazer a exegese desses termos em hebraico, é de que é natural a gente entender que, dependendo ao que está se referindo essa lógica de trabalho e descanso, os períodos de tempo variam. Então, a ideia dele para o homem são dias de 24 horas, para a Terra
são períodos de anos, 1 ano de descanso, 6 anos da terra ser plantada e colhida, e que para Deus a gente não tem como dizer exatamente qual tempo é, porque não existe um tempo apropriado de trabalho, um tempo apropriado de descanso. Ele poderia trabalhar infinitamente ou descansar infinitamente, não tem como você colocar marcadores temporais. Tem como você colocar marcador temporal, falar, tipo, talvez se fosse mais tempo de trabalho para o homem, ele ficasse cansado, fosse menos produtivo, e a terra talvez não fosse tão fértil, mas Deus descansa pelo princípio de descansar. Então aí definir a duração desses termos seria muito mais difícil. Essa é a perspectiva teológica do autor. A perspectiva exegética, gramatical, assim, eu não tenho muito como avaliar de como o termo ion é tratado e como é que você decide qual das possibilidades interpretativas dele vão ficar claras. Tem também aquela questão de que o Sol, a Lua, as estrelas foram criadas somente depois do 4º dia, se não me engano, né? Sim. Então, não podia se distinguir 24 horas antes disso dentro desses critérios humanos, né? Então, isso talvez favoreça a ideia de era, né, em vez de dia de 24 horas. Sim. Essa pessoa estuda, né, o hebraico. Aí ele diz assim, que quando a expressão, né, yom, está junto de um artigo definido e um numeral ordinal mais o yom, nesse caso é 24 horas, como as pessoas que estudam isso, né, fazem uma traçabilidade de todo onde Sim. aparece yom, em que contextos, meio que... Eu realmente não sei, como falei, eu estou só trazendo para ajudar na discussão, né? Aí eu não sei se alguém aqui sabe ajudar. Que pudesse nos ajudar, mas sempre que, segundo ele, né, sempre que está yom nesse, um artigo definido no numeral ordinal e com a expressão tarde e manhã, quer dizer 24 horas. Aí eu não sei. Sim, sim. Eu acho que a gente vai citar esse conceito do tarde e manhã, mais para expressar o que o autor entendeu disso, mas ele argumenta que tarde e manhã também não necessariamente significa tarde e manhã literal. A gente vai passar por isso em algum momento. Aí eu acho que a gente pode voltar. Mas eu acho que assim, é interessante comentar que o processo realmente da palavra é essa. As pessoas vão ver o que ela está conectada, como é que ela está inserida na estrutura do texto. Só que existe uma dificuldade a mais quando a gente lida com Gênesis do que seria, por exemplo, no grego do Novo Testamento, que é a antiguidade da língua, o quão antiga ela é, e o fato de que a gente não sabe nem com clareza quem é o autor de Gênesis. Existe uma discussão sobre se foram mais de um autor, se é um autor só, e frequentemente esse esforço que ela citou, de você vê o que o termo está conectado, ela não é absolutamente geral para a língua. Às vezes ela é sobre como um autor usa aquele termo. Então, por exemplo, quando a gente lida com os textos de Paulo, é mais fácil. Porque eu posso não só ver como esse termo é usado no hebraico geral, mas como Paulo usou esse termo nessa carta, eu faço esse mesmo processo que ela citou, e tenho mais ou menos algum grau de certeza ali de que Paulo está usando aquele termo com aquele significado. Quando eu lido com um texto que eu não sei quem é o autor, que é ainda mais antigo, de uma língua ainda mais difícil, essas perspectivas acabam sendo muito mais intricadas, assim. Então, realmente, hebraico está muito fora dos limites, assim, do que eu consigo avaliar como provável ou improvável, assim. Acaba sendo escolher algum autor que você confia e que tem evidências de que domina o hebraico e por ali. Mas eu acho que a gente vai tocar de novo nesse assunto, um pouquinho mais para frente, quando ele for falar de manhã e tarde. Enfim, continuidade do 7. Alguém quer fazer mais algum comentário? Uma coisa? Não? A gente passou sobre a continuidade do 7º dia, essa ideia de que o descanso continua. O terceiro fundamento bíblico que ele dá para essa ideia de dias eras são os diferentes referenciais de tempo. Aí tem aqui um texto que é Salmos 94. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem, que passou, como as horas da noite. O autor vai tentar argumentar que o texto bíblico, em outras passagens, deixa claro que esses termos de tempo são meio relativos, assim. Que para Deus um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Eu confesso que eu acho um argumento bem ruim, porque esses outros textos, assim, isso é uma crítica que a gente vai aparecer. Algumas dessas coisas que eu falo são argumentos ruins, são também as críticas que as outras visões vão fazer a essa perspectiva do criacionismo progressivo no final no próximo capítulo do livro, né? No que segue essa apresentação. Eu não coloquei isso separado, então algumas eu estou apresentando agora e algumas são realmente coisas que me incomodaram de maneira mais particular. Mas o ponto aqui é que esse texto não é sobre isso, né?
O fato de que 1000 anos para Deus são como um dia e que um dia são como 1000 anos, não significa que sempre que a gente vê a palavra dia ou que a gente vê a palavra anos no texto bíblico, a gente pode interpretar como qualquer intervalo de tempo que a gente quiser. Dos argumentos assim para defender essa extensão do tempo, esse para mim é um dos piores. Assim. De fato, o tempo para Deus é relativo e meio insignificante, mas não teria por que usar marcadores de tempo no texto se eles não tivessem absolutamente nenhum significado. Então, eu acho que esse argumento é um pouco vago, mas ele se baseia nele bastante, assim. Ele tem essa... É um argumento rápido, né? Tipo, é um que você vai ouvir com alguma frequência, assim, se você estiver discutindo com alguém um pouco menos, tipo, treinado nesse tipo de debate. Eternidade de Deus comparada. Esse é um quarto fundamento bíblico, e esse eu acho um pouco melhor, apesar de ser parecido. Salmos 92 fala: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Qual que é o argumento aqui? Para dizer que Deus é Deus de eternidade em eternidade, ele fala que Deus era Deus antes de nascerem os montes e da terra ser criada, e do mundo ser criado. E isso aqui ataca mais ou menos o criacionismo da Terra Jovem, não tem muita relação com as outras visões, mas qual que é o argumento aqui? Que isso seria, apesar de ser uma poesia, uma afirmação muito frágil se o homem tivesse sido criado só algumas horas depois dos montes. Porque essa é a perspectiva. Se você acredita em dias absolutamente literais de 24 horas, o homem foi criado alguns dias depois das montanhas. Tipo, menos de uma semana depois das montanhas. Então, essa ideia de que antes de nascerem os montes, Deus é Deus, seria uma coisa tipo assim, o quê? 7 dias antes? Deus é Deus há 7 dias? Seria uma visão poética muito frágil. E aí o argumento do autor, pelo menos como eu entendi, é de que já existia, na visão dos autores bíblicos, essa visão de que a Terra era realmente antiga, de que a Terra existia há muito tempo. Sem marcação de datas, talvez os numerais, as ordens de grandeza não fossem do mesmo jeito, porque até a matemática não era do mesmo jeito, mas claramente essa visão sobre a antiguidade da Terra estava bem estabelecida na visão, não sei se o termo certo aqui é hebraica, mas na visão hebraica, para ficar mais claro. Esse eu acho um argumento bem melhor, porque existem outras passagens que fazem esse tipo de comparação sobre a antiguidade de Deus ou sobre a grandeza de Deus com a criação. E isso parece, de fato, apontar para uma visão sobre a criação muito extensa e muito antiga. E reforçaria a nossa... Voltando, uma leitura literal é uma leitura histórico-gramatical que tenta entender a inerrância como a interpretação que vai de acordo com o intento do autor. E aí, se a gente tem uma evidência de que os autores ou de que os leitores originais tinham uma visão muito clara sobre a antiguidade da Terra, a gente pode presumir que a intenção de quem escreveu os textos não era passar uma visão sobre uma Terra jovem. Então, como contra-argumento para a Terra jovem, como fundamentação para a possibilidade de uma Terra antiga, eu acho esse argumento bom. O quinto fundamento é as afirmações sobre a antiguidade da Terra. Aqui, um pouco mais direto. O texto bíblico fala em 2 Pedro 3,5, pois deliberadamente eles se esquecem de que, pela palavra de Deus, os céus já existiam há muito tempo e de que a terra foi formada da água e pela água. Ele cita um outro conjunto de textos e ele vai falar que a terra é muito antiga. Agora, o ponto que, por exemplo, no texto antigo eu falei sobre Salmos, aqui eu estou falando do Novo Testamento, né? E muito antiga é um termo subjetivo. Então é um pouco mais complicado, porque, os céus já existiam há muito tempo e a terra foi formada da água pela água. Como é que eu sei que quando Pedro escreveu isso, ele não achava que 3.000 anos era muito tempo? Ou que 4 ou 5.000 anos era muito tempo? Porque, isolado, esse texto não argumenta muito sobre a antiguidade da Terra nas categorias que a gente está falando aqui de milhões de anos. Poderia ser que muito antigo para um grego fosse 3.000 anos. E o argumento dele é o seguinte: a matemática grega já ia até a casa dos milhões naquela época. Então, quando os autores neotestamentários, que escrevem em grego e que já lidaram com grego, falam sobre essas categorias vagas assim de muito tempo, muito antigo, ao invés de usar categorias muito numerais ou categorias um pouco mais claras, é uma evidência de que eles estão falando de extensões de tempo que estão além da compreensão matemática deles. A compreensão matemática geral da época, aqui a gente já está falando do Novo Testamento, bem depois do Antigo Testamento, já ia à casa dos milhões. Então, provavelmente esses muito antigos não estão falando de 3 ou 4 mil anos, porque isso não seria muito para eles. Seria uma categoria absolutamente contável e absolutamente lidável na época. Então, acho que esse é o argumento. Esse aqui eu achei médio. Está entre os outros dois. O primeiro é ruim, o segundo é bom, esse aqui está ali. O sexto fundamento bíblico são as declarações de tarde e manhã como transições. Esse aqui.
De novo, eu vou citar o que o cara falou, né? Eu não vou avaliar a qualidade da interpretação hebraica. Mas ele fala que o termo Ereb significa pôr do sol, noite à noite, no final da tarde ou entre as noites. E Boker, a aurora, o fim das trevas, o amanhecer, o princípio do dia. Esse Ereb e Boker, que são os termos que se repetem de 1 a 6, né? Teve tarde de manhã, teve tarde de manhã, teve tarde de manhã. A gente está falando disso aqui, Ereb e Boker, Ereb e Boker. Ele argumenta que não só o termo Yom, mas também esses dois termos têm uma interpretação um pouco mais subjetiva. Pôr do sol, amanhecer, no final da tarde, fim das trevas, são termos um pouco mais vagos que, de acordo com ele, poderiam ser aplicados para grandes períodos e não necessariamente para um dia, embora aplicados de maneira um pouco poética, assim, não de maneira absolutamente literalista. E o segundo ponto é que em nenhuma dessas passagens a palavra dia, Yom, aparece. Em nenhuma delas a fraseologia de Gênesis, passaram a tarde de manhã, aparece. Em todos esses casos. Nossa, eu coloquei esse tópico meio errado, gente, desculpa. O que ele está falando aqui é que as outras passagens que os outros autores que entendem que essa interpretação de Yom como um dia era não é possível, aparecem, são distintas o suficiente das passagens de Gênesis para que ele não precise levar isso como informação absoluta. Como assim? Existem algumas características. A palavra Yom às vezes não aparece e definitivamente a fraseologia de Gênesis não aparece. O que ele está argumentando é que essa fraseologia passaram-se tarde de manhã do primeiro dia, passaram tarde de manhã do segundo dia, que vai de Gênesis 1 a 6, é muito específica e é literariamente distinta o suficiente de outros textos bíblicos para que ele tenha essa liberdade de fazer essa interpretação como era e não necessariamente como dia. Esse aqui é o grande argumento dele. E aí, isso bate em como você entende Gênesis, né? O que Gênesis é. Lembrando, eu estou pensando em uma interpretação literal, ortodoxa, dentro da ortodoxia protestante, que significa, essencialmente, de maneira bastante geral, nos últimos tempos, uma interpretação histórico-gramatical, que quer conhecer qual que era o intento do autor ou a leitura dos receptores originais. O que ele está falando é que existem evidências intratextuais na estrutura de Gênesis e tal, suficientes para deixar esse marcativo, passaram-se tarde de manhã, como uma característica tão específica, tão particular de Gênesis, que os outros textos não servem muito de evidência para como a gente deveria interpretar esse termo em Gênesis. E é o que eu falei, a gente não sabe exatamente quem é o autor de Gênesis, ele parece ser um texto distinto o suficiente dos outros textos do Antigo Testamento. Aliás, ele parece ser um texto distinto o suficiente dele mesmo, quando você sai ali dos capítulos 2 e 3, que você tem essa dificuldade em como vai interpretar os termos, e realmente me parece uma dificuldade real, assim. Tanto que eu não acho que a gente deveria usar unicamente esses termos para definir como é que a gente vai ler Gênesis. Eu acho que a gente tem que ir para argumentos bíblicos mais gerais, porque essa exegese isolada dos termos, nesse texto, a gente está falando do primeiro livro, é muito difícil de fazer. Eu não sei nem se é factível. Acho que você consegue falar que algumas coisas são impossíveis de serem lidas, e que outras são mais ou menos possíveis, mas bater o martelo baseado nessa terminologia hebraica eu acho bastante difícil. Mas é um dos pontos dele. E agora, pontos e questões de interesse. É o nosso penúltimo tópico. A gente vai lidar aqui com algumas áreas de interesse. Eu acho que são o dilúvio de Noé, perspectiva sobre a morte, mais alguma coisa que eu esqueci. Mas, enfim, são algumas áreas interessantes para a gente ter um panorama geral dessas visões. Inclusive, eu acho que seria legal falar sobre perspectiva sobre a morte nas outras visões também, eu tenho curiosidade. Leitura sobre o dilúvio de Noé. Coloquei aqui 3 tópicos que vai mais ou menos resumir a visão dele. O dilúvio não atingiu a totalidade do globo terrestre. O dilúvio atingiu a totalidade da população humana. A população humana ainda não havia espalhado por uma grande parte do globo. A visão dele sobre o dilúvio aqui, ela vai bem tranquilamente com a visão de outros autores sobre que a gente já trabalhou sobre a ideia do dilúvio. Ele entende aqui que a ideia de mundo que aparece nos textos sobre o dilúvio, esse termo mundo, o termo original não está se referindo ao globo terrestre. O interesse do termo aqui é se referir à totalidade da população humana. E que a totalidade da população humana, de fato, foi atingida, só que ela ainda não tinha se espalhado. A evidência que ele usa para esse não espalhamento da população humana é que mesmo após o dilúvio, quando a gente tem a narrativa da Torre de Babel, as pessoas se recusam a se espalhar sobre a Terra. Tanto que aí Deus confunde as línguas, as pessoas não conseguem mais falar a mesma língua, aí elas se espalham, e aí a gente tem uma narrativa bíblica de um espalhamento humano. Então,
na interpretação do autor, até ali não existe esse espalhamento humano. A humanidade está deliberadamente se recusando a se espalhar. Então, se até ali ela não se espalhou, é muito pouco provável que no dilúvio ela já tivesse se espalhado. Então, a ideia de um dilúvio localizado, mas que atinge todas as pessoas, seria possível. Essa é a perspectiva dele. Queria saber sobre os fósseis humanos. Não, mano. Não falou nada sobre os fósseis humanos. Tem uma verdade sobre isso ainda, se você quiser fazer uma pergunta. É isso. O termo traduzido como mundial, mundo, não tem ligação com o globo, mas sim com as pessoas. Aí eu coloquei aqui 2 Pedro 2,5, que é uma passagem que ele usa como suporte, que fala, ele não poupou o mundo antigo, isso aqui é importante, ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E aqui é um dos argumentos dele que eu acho bem bons, tá? Sobre essa perspectiva de por que o termo mundo não significa, não está se referindo ao globo, mas está se referindo às pessoas. Olha o paralelismo que Pedro faz nesse texto. Ele não poupou o mundo antigo, ou seja, existe uma coisa que ele não poupou, essa coisa é o mundo antigo, e ele preservou a Noé. Imagina o quão estranho seria falar, ele não poupou o globo, mas ele preservou a Noé. Tipo, o paralelismo não se constrói. Parece que ele está falando assim, ele não poupou um conjunto de pessoas, mas ele poupou outro conjunto de pessoas. Ele não poupou o mundo antigo, a totalidade de todas as pessoas, com exceção das que ele vai citar para frente, mas preservou Noé, pregador de justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Olha como é que esse paralelismo parece fazer mais sentido. Então, eu acho que realmente esse texto de Pedro é muito, muito bom para sustentar essa visão. Existe um paralelismo aparentemente muito claro entre a ideia de mundo e o conjunto de pessoas que foram salvas, e não entre a ideia de mundo em uma categoria geográfica, a ideia de mundo em uma categoria de globo. Esses paralelismos assim são bem importantes em como a gente formula a teologia. De novo, não é uma coisa que ele está fazendo e que é excepcional, porque quando a gente lida às vezes com dilúvio, com narrativa da criação, a gente às vezes vê pessoas fazendo argumentos de uma natureza teológica, de uma natureza bem excepcional assim para chegar a alguma conclusão, mas a gente também vê argumentos que são profundamente normais e comuns dentro da teologia acontecendo. Esse é um dos normais e comuns. Então, a visão de que mundo não significa globo não deveria ser nem muito polêmica para mim, porque ela usa um tipo de interpretação de leitura do texto bíblico bem tradicional e bem ortodoxa. Enfim, acho que esse era o ponto. Você quer fazer algum comentário aí sobre esqueletos humanos, Bia? Você pode ficar à vontade. Acho que... agora sim, né? Acho que a questão é... Ele fala, por exemplo, sobre a ação de Deus até o momento da criação do ser humano. E esse é o momento que eu acho que eu não entendi muito bem qual é a visão dele. Uhum. Porque se a gente for partir... até então existiam, por exemplo, eventos de extinção em massa, existiam eventos de especiação em massa, e aí a gente está falando de registros de milhões de anos. Então, aparentemente, ele aceita o registro fóssil até aí, porque o registro de especiação e extinção a gente vê pelos fósseis. Sim. Mas quando a gente entra, então, em populações humanas, como é o caso da população humana que ele fala nesse período do dilúvio, parece que a população humana, ou os fósseis humanos, ele não está considerando quando ele está pensando na população humana, porque o registro fóssil é que tinham humanos espalhados em várias localidades do globo. Entendi. Então, quando a gente está lidando com um dilúvio que não atingiu a totalidade do planeta, mas atingiu a totalidade da população humana, e essa população humana, a gente está pensando ali, a população que está concentrada no Antigo Oriente Próximo, por que ele está aceitando algumas evidências fósseis, outras não? Enfim, fica esse questionamento. Tá. Eu não sei que ele não fala explicitamente, eu posso tentar deduzir assim, das outras coisas que ele fala, mas ele tem um tópico que a gente vai lidar, que é a excepcionalidade humana, uma coisa assim,
que ele vai lidar com a ideia de que os Homo sapiens foram milagrosamente criados por Deus, os Neandertais milagrosamente criados por Deus, ainda falando daqueles milagres transformacionais, e ele não reconhece nenhuma possibilidade de ancestral em comum. Então, para eles, talvez o que você esteja chamando de humanos não sejam humanos. Agora entendi. Entendeu? Se os fósseis que você está citando não são do grupo que ele considera os que foram soberanamente criados como humanos, então não são fósseis humanos, são neandertais, isso é outra coisa. Na visão do autor, pode ser isso. Também, pode ser isso. É justamente por isso que não tem nenhuma imagem de mapa no meu slide. Eu sabia que eu não tinha a mínima noção sobre isso. É a galerinha aí. Bom, eu acho que pode ser isso. Mas acho que a gente vai falar disso aí. Eu acho que talvez vocês consigam chegar a uma conclusão. Vamos conversando até o final. Quando vocês verem a citação dele. Eu vou passar para o próximo, então. Perspectiva sobre a morte. Esse também é muito interessante para mim. Eu acho que como você lida com a morte é uma das coisas mais difíceis sobre a leitura de Gênesis, porque tem implicações neotestamentárias muito claras e muito difíceis assim de conciliar às vezes. Então, essa é uma das questões que eu estou mais interessado, assim, quando a gente vê as perspectivas e as leituras sobre Gênesis, como os autores conseguem lidar com o aparecimento da morte, com a morte do Novo Testamento. Aí eu vou ler aqui um trecho que eu acho que é importante do livro. A morte física, embora dolorosa, produz valiosos benefícios redentores. Esse termo é muito importante. Benefícios redentores. A morte da vida humana abençoou a humanidade com a arca. A morte da vida não humana abençoou a humanidade com a arca do tesouro de mais de 76 quatrilhões de toneladas de biodepósitos. Por exemplo, carvão, petróleo, gás natural, clatratos, que eu não sei o que é, e calcário, para construir uma civilização e facilitar o cumprimento da grande comissão em milhares e não milhões de anos. Olha, a afirmação que o autor está fazendo aqui é de que existe morte animal, essa morte animal é boa e ela tem benefícios redentores. E esses benefícios redentores estão ligados com a grande comissão. Porque, pela morte animal, por exemplo, os recursos que possibilitam o avanço científico e, de acordo com ele, o cumprimento da grande comissão em milhares de anos e não milhões, existem. Ele tem uma visão bem otimista sobre a morte dos animais. Diga. Eu não sei direito o que é uma grande comissão. A grande comissão é a ideia de que a gente deve ir a todos os povos, em todas as nações, pregar o evangelho. O que ele está argumentando aqui é que esses recursos fossilizados que a gente tem, por exemplo, petróleo, possibilitaram o avanço científico, imagina, gasolina, e aí acelerou o transporte, portanto é mais fácil ir ao mundo todo pregar o evangelho. O que está falando é o seguinte: só existe avanço científico porque existem recursos orgânicos que foram armazenados no solo pela morte de animais ao longo de milhões de anos, e esse avanço científico acelera a nossa capacidade de alcançar pessoas e pregar o evangelho no mundo inteiro. Então, pera, só para ver se eu entendi bonitinho. Existem fósseis, existe petróleo, para a gente pregar o evangelho. Sim. E um grupo de pessoas conseguiu entender isso, e é por isso que é elas que propagam isso. Como assim? Eu não entendi o final da pergunta. A função do petróleo é europeu chegar aqui. Não, a função, ele está lidando com a função do petróleo numa categoria muito mais distante e pouco material. Ele está falando que a função de qualquer recurso mineral é que a história progrida de uma forma em que a pregação do evangelho vai ser mais rápida do que caso essas coisas não existissem. Okay. É um argumento bem mais generalista, sabe? Não é sobre a vinda dos europeus, é sobre a estrutura de progressão da história. Isso, acho que só fazendo um paralelo, é o que Paulo ele vai falar sobre a plenitude dos tempos quando Jesus veio, em Romanos. A pleroma do tempo onde Jesus ele nasceu no momento exato da história para que o evangelho fosse compartilhado para todos os povos. E ali a gente envolve uma questão política e todas essas coisas, onde Roma dominava e tinha a Pax Romana, onde permitiu que as pessoas comercialmente atravessassem todos os cantos da terra e compartilhassem o evangelho mais fácil. Porque se fosse outro momento, por exemplo, antes do Império Persa, quando as estradas foram sendo começadas a serem construídas, não tinha essas estradas. Então, o evangelho ficaria uma coisa muito mais da Palestina do que propriamente até os confins da terra. Aí eu acho que é dentro dessa ideia, né? Não cooperar para algo maior e não necessariamente que é só para aquilo. Isso. Esse é o ponto dele. Mas acho que... Sim. Eu acho que ele faz uma visão
bem utilitarista, bem com a nossa visão de agora, para tentar ler o passado. Assim, é um pouco problemático, eu acho. A visão dele sobre a criação ela é absolutamente utilitarista, mas numa categoria meio metafísica de utilitarista, porque não é utilitarista no sentido do que é útil para nós, é utilitarista no sentido do que é útil para Deus. E ele entende que o que é útil para Deus e que o único intento de Deus é a ideia da grande comissão, da salvação das pessoas. Acho que tinha até alguma coisa. Calma. Talvez seja interessante. Aqui. Deixa eu falar disso, porque eu acho que vai clarificar um pouco as coisas. Um dos pontos de interesse dessa visão é o propósito redentor de Deus. O intuito salvífico de Deus antecede a criação do mundo. Portanto, toda a criação, tanto a criação quanto a ciência, devem ser interpretadas tendo em mente essa meta divina. Essa é a chave para a interpretação do texto bíblico, como para as descobertas científicas. Esse aqui é um grande ponto do autor. Ele vai olhar para esse texto de Efésios, por exemplo, que fala, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e sem culpa diante dele, em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Ou seja, Deus nos escolheu antes da criação do mundo. Ele vai usar esse texto, principalmente, mas alguns outros textos periféricos, para construir essa argumentação de que o intuito salvífico de Deus antecede a criação do mundo. E isso parece ser um fato. Agora, o que dá para questionar, e o salto lógico questionável é, portanto, tanto a criação quanto a ciência devem ser interpretados tendo em mente essa meta divina. Porque não existe nenhuma afirmação bíblica que diga que essa é exclusivamente a meta divina. Se existe uma meta divina exclusiva, na minha visão, é Deus glorificar Ele mesmo. E a gente é um meio pelo qual Ele vai glorificar Ele mesmo. Então, fazer essa redução de deixar de olhar para esse pacto divino como o esforço dele de glorificar Ele mesmo, para o foco no esforço divino de salvar a humanidade, para mim, por mais que seja uma diferença assim levemente sutil, gera uma percepção um pouco mais material e um pouco mais centrada no homem sobre o que Deus está fazendo. Acho que esse é o incômodo que essa visão gera. Não é muito outra coisa. A ideia de que animais morrem e que isso glorifica a Deus de alguma forma, tipo, não acho que seria um problema tão grande quanto a ideia de que animais morrem para a grande comissão acontecer. Porque existe um pequeno salto lógico, parece que está faltando alguma coisa. Mas o ponto do autor é esse. A grande comissão antecede a criação, a terra. O intuito salvífico de Deus antecede a terra, portanto, a gente deveria entender isso como o motivo prioritário que move as ações de Deus, e daí a ideia de que os animais servem a esse propósito. A morte animal serve a esse propósito. Enfim, a gente lidou com a morte animal, a gente tem que passar pela morte humana, e aqui esse é o texto-chave, o mais difícil, acho que todo mundo vai ter que lidar com ele quando vai formular uma visão sobre Gênesis, que é Romanos 5:12. Portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Esse texto aqui fala da entrada da morte no mundo, e da morte vinha a todos os homens por causa do pecado humano. Por que esse texto é... Eu achei que eu tinha o texto completo. Aqui. Por que esse texto é tão complicado? Porque quando você continua lendo o texto, tentei lembrar aqui de como eu argumentei sobre a ideia de mundo no texto sobre o dilúvio, que eu falei entre paralelismo do termo mundo e de Noé e a família dele. Existia uma relação ali no texto que facilitava a interpretação do termo mundo. Aqui eu tenho uma relação parecida. Quando a morte veio a todos os homens porque todos pecaram. E aí, quando o texto continua, eu só tenho um versículo aqui só para ficar mais curto, fala, entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isso é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Existe um paralelismo aqui, entre a morte entrou por meio de um só homem, que é Adão, mas a dádiva de Deus entrou por meio de um só homem também, que é Jesus Cristo. Só que Jesus Cristo é, para a teologia cristã e para o Novo Testamento, inegociavelmente uma pessoa histórica. Ele era um homem, um só homem e um homem histórico. Então, o que o texto de Romanos 12 parece indicar é que existe um paralelismo muito claro entre a figura de Jesus Cristo, por meio de qual todas as transgressões foram pagas, e a figura de Adão, por meio de qual todas as transgressões entraram no mundo. E esse paralelismo é um pouco difícil de quebrar. Forma um argumento muito forte para a historicidade de Adão, pelo menos um argumento teológico muito forte para a historicidade de Adão. Daí a ideia de que a morte que a gente está falando aqui é uma morte literal e humana. E a gente vai lidar um pouquinho com esse texto no próximo tópico, mas essa é a ideia. A morte de animais existia, servia a um propósito de Deus. O propósito de Deus é o de
salvar as pessoas, e a morte humana só existiu após o pecado, que é o que eu tinha colocado naquela tabelinha lá no início. Agora, um outro ponto de interesse é o excepcionalismo humano. Esses 3 pontos são meio conectados, né? Todos os seres humanos são descendentes de 2 pessoas históricas, transcendentalmente criadas e detentores de características particulares. Quais características particulares são essas? São algumas que ele cita, que é a capacidade de se relacionar com Deus. De acordo com ele, existem animais com capacidades relacionais e até emocionais, mas eles só se relacionam entre si ou com o homem. O homem tem essa capacidade distinta de se relacionar com Deus. A segunda é o julgamento moral, a consciência de Deus, a consciência do pecado e a consciência da vida após a morte. São coisas que só a humanidade supostamente teria e que vem dessa imagem e semelhança, dessa criação particular que os homens tiveram. E aí o texto que eu coloquei. De novo, esse paralelismo aqui é muito forte, né? É uma das questões mais difíceis quando você lida com os textos de criação. Vamos lá. Chegando no final, aqui a gente tem o grafozinho, eu estou falando sobre a ideia de um criador engajado. E aqui tem um exemplo, mas eu não sei se vocês perceberam, em vários momentos eu citei como a autor lida com essa interpretação de que muito direta e muito excepcional de Deus, principalmente nos períodos iniciais da criação ali, até a criação do homem. Isso aqui é só um exemplo disso. Mas, de fato, essa visão do criacionismo progressivo da Terra Antiga dá esse papel muito direto e muito ativo de Deus de agir de maneira extraordinária na criação. Eu falei de alguns pontos de interesse na história da vida da Terra, de extinção em massa, ou de... qual é a outra palavra? Isso, obrigado. Galerinha da biologia aí. De especiação em massa. Aqui é um outro exemplo que ele dá, sobre onde ele enxerga essa ação de Deus, esse criador profundamente engajado, que é no crescimento, quando ele olha para a luminosidade do Sol, que nos últimos, 3 bilhões de anos, cresceu uns 25%. Isso, uns 25%. Cresceu bastante. Isso aqui é a luminosidade do Sol ao longo dos bilhões de anos, crescendo. Significa que a Terra, teoricamente, esquentaria, ou, enfim, está vindo mais energia térmica para a Terra. Só que a Terra continua mais ou menos funcionando. Isso aqui 25% é bastante coisa. O ponto é que, à medida em que os períodos foram passando, os animais que estavam aqui passaram a processar a atmosfera de um jeito diferente. E isso meio que deu uma equilibrada na temperatura da Terra. E fez a gente ainda existir, ou ainda existir vida na Terra. E aí essa é uma grande argumentação dele, que só intervenções ativas e repetidas feitas por um criador sobrenatural poderiam assegurar que as espécies de vida corretas em níveis populacionais exatos e vivendo em habitats perfeitos substituíram as espécies distintas nos momentos precisos para manter a química atmosférica e as temperaturas da superfície da Terra em níveis ótimos para a vida ao longo dos últimos 3,8 bilhões de anos. Ele está tentando argumentar aqui que, por exemplo, o processo de seleção natural, ou de especiação natural, poderia até gerar organismos que sobrevivem mais eficientemente no cenário em que eles estão inseridos, mas dificilmente geraria organismos que conseguem controlar a atmosfera da Terra e manter em um nível habitável ao longo de tanto tempo e de maneira tão aparentemente extraordinária. Eu não sei nem como julgar essas afirmações, então fica aí para a galerinha da biologia. Eu sou só o mensageiro. Voltando para a teologia. Isso é o que eu falei, né? O propósito salvífico de Deus, que antecede a criação do mundo. Então... pronto. Agora a gente está no último tópico, que é a maior dificuldade da visão. Eu só coloquei uma, porque as outras eu achei meio... Tipo assim, quais são os seus defeitos? Eu sou muito, muito, muito focado. Eu não consigo tirar uma coisa da minha cabeça. Eu sou obsessivo com o trabalho. É o maior defeito. Eu coloquei o único defeito que eu achei realmente real e que eu achei bastante bom, que é designs imperfeitos ou sem função na natureza. Isso aqui, para quem não sabe, eu digitei apendicite no Google. É um apêndice inchado. O grande defeito dessa visão é que existem designers imperfeitos na natureza. Ele defende uma visão absolutamente ativa e extraordinária de Deus, mas quando a gente olha para
pro que existe, para a vida como existe na Terra, para algumas funções orgânicas e tal, elas não são perfeitas, elas são claramente imperfeitas, o que é bastante esquisito, porque seria um problema um criador perfeito interferir ativamente e gerar construções imperfeitas. Então, tem essa grande dificuldade. O argumento dele é de que, à medida que a ciência avança, é bem esperançoso, a tendência é que essas coisas tenham a função delas descoberta. Então, ele até fala alguma coisa lá da apêndice, mas eu não entendi o que ele quis dizer, não. Pode. Calma, deixa ela falar. Na verdade, a apêndice se achava que era um órgão vestigial que não tinha função, mas isso já está muito ultrapassado. Eu sou da física, não. Então, por isso eu vou Pode explicar. O apêndice, na verdade, é um órgão muito importante, tem várias funções, sim. Uma delas é da função imunológica e outra é de reservatório de bactérias, para quando a gente tem diarreia, que dá uma limpada geral no intestino, aí fica um reservatório de bactérias que vão povoar, de novo esse intestino. Isso tem acontecido com todos os órgãos que se achavam vestigiais. Hoje em dia, todos eles têm função. Então, muitas vezes, a gente, em ciência, acha que algo não tem função ou não entende a função nesse momento e acha que não serve. Mas a ciência, e eu acho que nós, como cristãos, que entendemos que Deus tem um propósito em tudo, nos leva a investigar e a entender os detalhes mínimos das questões. E graças a isso, a ciência vai avançando e vai mostrando que, sim, a apêndice tem função, o dente do siso tem função, o baso, não sei se chama baso em português também, tem função. Todos têm função. Então, esse, na verdade, é um argumento super bom. Sim. É invertido, né? Porque a gente, sim, serve a apêndice. Tanto é que você entende que serve as amígdalas também, né? Antes tiravam as amígdalas porque achavam que não servia. São super importantes como primeiro filtro de defesa para o corpo. Então, hoje em dia, com esses conhecimentos, se alguém vai com apendicite no hospital, não vai tirar imediatamente. Vai tentar salvar esse apêndice e só no último caso vai tirar. Mesma coisa as amígdalas, tenta preservar o máximo. Pessoas que tiram têm problemas a vida toda com o seu sistema imunológico, ficam com muitas dores de garganta, eu não tenho amígdala, coisas de gripe, enfim, porque não tem mais esse filtro. Então, isso é bem interessante. Do siso também, se alguém quer, depois conta. Sim. Não, na verdade, isso aqui não é a dificuldade que outras pessoas apresentaram, né? Estava aqui no trecho do livro que o autor mesmo apresenta as dificuldades e previsões dele, e o que ele fala é exatamente isso, na verdade. Eu coloquei o apêndice, que ele fala mesmo, que é... Ele cita bem por cima, ele não dá explicação muito clara, pode ser só que eu não entendi, né? É possível. Mas ele fala isso, que a dificuldade para ele, a visão dele, seriam os designs que são aparentemente, pelo menos até o momento do livro, imperfeitos ou sem função. Caso surgissem mais ou não tivessem explicação, seria uma dificuldade séria para a visão dele, mas que, na leitura dele, a ideia era de que, à medida que a ciência avançasse, descobriria-se funções. Acho que está bem de acordo com aquela visão que eu apresentei bem no início, que ele vê entre essa integração entre a ciência e a teologia, de que com o avançar do tempo e melhorar a precisão na teologia e na ciência, elas se integrariam. Então ele se mantém fiel a essa visão bem no final. Ele coloca a apêndice, ele fala que... Ele não fala que... Eu não lembro se ele fala que tinham sido descobertas. Ele fala que, tipo assim, parecia que estava aparecendo, tipo, explicações e razões, mas era essa a ideia mesmo. É isso, galera. Cadê? Você quebrou meu negócio. Acabou. É porque acabou. Essa foi a última dificuldade. Pernilongo? Você tem uma explicação para os pernilongos? Mosquito da dengue? Você consegue defender o mosquito da dengue, cara? Você se sente bem defendendo o mosquito da dengue? Eu não gosto tanto assim de flor para defender o mosquito da dengue, não. É isso. Alguém quer fazer alguma Deixa eu... pergunta, alguma coisa? A câmera. Obrigado, Pedro. Deixa eu ficar desse lado, que eu acho que é melhor. Tá aparecendo no vídeo? Tá. Não tá bom. A gente vai estar encerrando a gravação agora. Eu queria agradecer primeiro todo mundo que está aqui com a gente, ao Pedro,
aos comentários e também ao pessoal que viu no Meet e está vendo a gravação depois no nosso canal no YouTube. Então, a gravação no nosso canal no YouTube.